William Carey é um missionário. Em 1793, ele foi missionário na Índia. Ele saiu da Inglaterra, sapateiro de profissão, muito pobre, e ele recebeu de Deus o chamado para ministrar o evangelho. Eles chamavam naquela época os pagãos, né? Mas de evangelizar a Índia. E em 1793 ele começa o ministério, teve um ministério de 41 anos na Índia. Saiu sem saber o idioma, saiu com uma mulher, 3 filhos, um filho de 10 meses, 10 dias. Levou mais de 3 meses de viagem de navio. Enterrou 2 filhos na Índia. Traduziu a Bíblia para 30 idiomas e dialetos da Índia. Teve um ministério de 41 anos. Nunca mais voltou para a Inglaterra, por amor ao Evangelho do Senhor Jesus. Então ele é chamado de o pai de missões modernas, que já é 1700, não é moderno para nós, né? Já é velho para chuchu. Mas desde o apóstolo Paulo, das 3 viagens missionárias que Paulo fez, não se ouvia mais falar de missões. E recomeçou com William Carey em 1793. E dele, de Carey, veio vários outros, John Wesley, é tudo dessa turma, galera dessa época, John Wesley. E nesta noite quero compartilhar com você sobre exatamente esse pensamento, que a igreja, ela tem que enfrentar um mundo que está preso num cárcere invisível. Nossos vizinhos aqui. É uma vergonha a igreja não ter os seus vizinhos convertidos. Mas diz que isso é estatístico. Diz que a maioria dos vizinhos das igrejas não aceitam, não se converte, não vem para aquela igreja. Aliás, existe uma maldição aqui em Alphaville, né? Acho que mais de uma, sei lá. que quem frequenta a igreja em Alphaville não mora em Alphaville. Ou não? Quem mora em Alphaville aqui? 2, graças a Deus. Tem 2 ali, casal. Então uma coisa sui generis. É uma coisa inadmissível. O que acontece? Por que não conseguimos alcançar para Jesus, Alphaville? Talvez a igreja relevância, esta igreja relevância, vai quebrar esse ciclo. Através do entendimento que nós precisamos libertar os reféns. Reféns é uma palavra muito falada nos últimos dias, não é? A verdade é que a humanidade sem Cristo é refém de Satanás. É refém das obras das trevas. Nossos vizinhos, os proprietários das escolas, quem frequenta aqui não conhece Jesus, está cegado pelas obras das trevas, está cegado por Satanás. Estão acorrentados, estão presos no pecado. E Satanás se opõe a isso. Então, dá um toque aí, o Nicolas. No Evangelho conta que Jesus, certa vez, ele foi para o mar da Galiléia, que não é mar, é um lago de água doce bem grande. E ele resolveu atravessar o mar e conta a história, você vai lembrar, ele vai, atravessa o mar, e o objetivo, nós não sabíamos disso, sabemos lendo o texto, ele vai encontrar um homem endemoniado, um cara que tinha uma legião de demônios na vida dele. Só que no meio da viagem, o que acontece? Uma grande e terrível tempestade. Jesus estava lá dormindo, ele dorme porque ele é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, ele tinha medo do quê? Não tinha medo de nada. Mas os camaradas estavam com ele, todos uns covardão, né? Não entendiam nada, mas isso eu estou dizendo porque eu estou aqui, né? Mas o barco começa a afundar, uma tempestade atípica começa a acontecer. E os discípulos ficam apavorados, eles eram homens do mar. E o barco começou a encher de água, e Jesus lá dormindo no travesseiro, né? E eles acordam Jesus, vão morrer, vão morrer, vão morrer. E falou, rapaz, vocês têm pouca fé. E Jesus repreende o mar. Mas Jesus estava indo para um caminho de libertação. Ele queria libertar aquele homem. Não era judeu, aquela região não era de judeus. Era Decápolis, 10 cidades de gregos, de fenícios, de sírios, vários povos lá. E quando ele chega lá, ele faz aquela libertação. E o que eu quero dizer
que Satanás foi tão atrevido que queria impedir o nosso Senhor de chegar lá. Estava naquele barco o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o nosso Senhor Todo-Poderoso, mas Satanás não se intimidou de tentar impedir que Jesus chegasse lá para libertar aquele homem. E é o que ele está fazendo exatamente nos nossos bairros, nas cidades, nas pessoas, nos condomínios, fazendo de tudo possível para que as pessoas não sejam libertas de um cárcere invisível, uma prisão invisível. E assim como nosso Senhor sofreu aquela oposição, assim a igreja de Jesus também sofre essa oposição. A grande diferença é que Jesus falou assim: eu vou construir uma nova sociedade, eu vou construir uma igreja, um corpo vivo. E esse corpo vivo vai atuar na terra de tal maneira que as portas do inferno não vão suportar o poder da igreja. Porque quem está com as portas fechadas não é a igreja, é o inferno, é Satanás, os demônios que fechou a vida das pessoas. E Jesus disse: mas eu vou criar uma nova sociedade, um grupo de pessoas que vai arrebentar essas portas e vai sacar essas pessoas do inferno, vai tirar essas pessoas do inferno, tirar do reino das trevas e levar para o reino da luz. E a igreja é que faz isso, eu e você fazemos isso. Esta igreja não está nesse lugar por uma vontade humana, ou por um desejo humano, é porque Jesus tem um plano para essas pessoas que estão ao redor, especialmente para essas pessoas que estão ao redor. E nós como igreja precisamos quebrar essa coisa e ganhar essas pessoas. Esse ano que passou foi um evangelismo da Igreja Relevância. Fizemos pouco evangelismo, sabe por quê? Não sabemos como fazer evangelismo nessa região. Antigamente a gente dava folhetinho na rua, hoje é até proibido dar folheto por aí, porque alguém vai te multar porque sujou a cidade. Talvez a nossa grande alternativa são os meios digitais. A verdade é que não sabemos a estratégia, porque o mundo se opõe. E a igreja, meu amigo, ela não pode ficar sempre curando as pessoas. Vai me crucificar por falar isso, né? Não vai sempre ficar, ai, coitado das pessoas, coitado dos... A igreja tem uma meta, a igreja é um exército. A igreja é um corpo de guerra. A igreja é uma entidade de quebrar as forças do mal para libertar pessoas. A igreja não é só um hospital, ela é um hospital, sim, espiritual, emocional, físico. A igreja tem esse poder, porque o Espírito que nós servimos, o Espírito que está em nós, tem o poder de transformar qualquer coisa, de quebrar a maldição, de desenrolar o que está enrolado, de desatar os nós, de fazer a maldição se tornar bênção. É o Espírito que nós temos. E há uma oposição. Mas alguém disse em um certo lugar na Escritura: maior o que está em vós do que o que está no mundo. Então Jesus tentou-se impedir Jesus de evangelizar, de libertar aquele homem de um cárcere invisível. Mas a verdade é que das trevas à luz, Cristo liberta, mas é a igreja que age. É a igreja que tem que agir. Eu não posso estar vindo à igreja aqui só preocupado com os meus negócios. O pastor não pode ficar aqui orando só por sua vida, só por seus negócios, só para a sua saúde, só para o seu trabalho, só para o seu dinheiro. O pastor, a liderança e vocês têm que se preocupar com quem está se perdendo. É a grande meta da igreja: façam discípulo de todas as nações. Ah, pastor, ore sempre por mim, por favor, para eu ganhar bastante dinheiro, ficar rico, cheio da grana. Ore por nós, sim, ore, precisamos de oração. Mas você não está no mundo para isso. Quando chegar lá diante de Jesus, ele vai chamar a gente no escritório, vai fechar a porta, vai sentar na mesa dele, você do outro lado, e ele vai perguntar assim para você: Silvio, te dei 80 anos de idade, o que você fez para ganhar as almas esse tempo todo? Porque é a única coisa que ele vai perguntar para nós. Servo bom e fiel, fostes fiel? No quê? No pouco. Eu vou te colocar no muito. É o grande sacada, minha gente. Então, Jesus não te pôs no mundo para você se tornar engenheiro, professor, médico, dentista, seja lá o que for. Essas coisas são boas, necessárias para a sua vida aqui. Mas Jesus te pôs aqui para expandir o reino de Deus. É o seu grande alvo.
é que nós estamos tão encalacrados com as coisas desta vida, que nós não conseguimos pôr o pescoço para fora e perceber o chamado que Deus nos deu. Deus te chamou, meu amigo. Talvez você nunca vai estar aqui pregando, mas Deus pode ter colocado uma unção em você, que onde você vai, as pessoas vão se entregar a Jesus. Porque é um espírito maravilhoso dentro de você. Pastor, eu não sinto, mas não é para sentir, é para crer. Essa filosofia dos últimos anos do sentir, o sentir é uma miséria, é uma praga. Porque a vida cristã não é uma vida de sentimentos. A vida cristã é uma vida de fé, de confiança. Eu não vejo, mas eu vou. Eu não sinto, mas eu obedeço. Então, o apóstolo Paulo foi falando para os coríntios, né? Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendando-nos a consciência de todos os homens de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, e não está, para o povo que mora em Alphaville, não está encoberto. Se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, que está encoberto. Perecendo, irmãos, está falando de vida eterna, de morte eterna. Um negócio que nós não sabemos o que é, nem imaginamos o que é isso. E aí que vem o lance, nos quais o Deus desse século, o diabo, Satanás, o capeta, ou coisa ruim, ou sei lá o quê. Recentemente o Daniel falou que é o calça curta, né? Eu não sei o que é, eu nunca tinha ouvido isso. Que o diabo é o cara de calça curta, já tinha ouvido isso? É estranho, porque tem uma moda aí que o povo anda de calça curta, né? Tem uma moda horrorosa aí que os caras andam com terno social para cima do tornozelo, cara. Eu sou velho, cara, me perdoe, tá? Me amem, por favor. Me ame, eu preciso ser amado. Me ame, por favor. Uma calça horrorosa, social, tornozelo todo de fora, cara. Desculpa, meu. O Deus desse século, o tal do calça curta, cegou o entendimento dos incrédulos. Preso em correntes, as pessoas estão presas em correntes espirituais, irmãos, não dá para ver, você vê os efeitos disto. Especialmente pessoas que têm dinheiro, interessantíssimo isso. Jesus falou que é mais fácil passar um camelo para um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí os caras falaram, Jesus, aí ferrou, né, meu? Aí como é que vai? Quem vai se converter? E Jesus falou, é impossível. Mas para o nosso Senhor tudo é possível. E na Bíblia tem muita gente rica. Abraão era um homem muito rico. Jó era um homem muito rico. José de Arimateia era um homem muito rico. E Deus usou. Salomão se tornou um homem muito rico. Teve os percalços dele, mas era um homem abençoado. Então, o que nós estamos lutando? Esse cárcere é porque o diabo cegou o entendimento das pessoas. Estão cegos, eles não podem ouvir, não podem entender o evangelho. Mas esse cárcere pode ser quebrado. Essas correntes podem ser quebradas. Cristo conduz a luta. E a igreja guerreia com suas armas. Os suas aí devia estar... É que está tudo em maiúsculo, tudo grande, né? Mas devia estar em maiúsculo, porque as suas armas, as armas de Cristo. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra o quê? Poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Eu creio muito, irmãos, eu acredito muito, que quando a igreja está cantando aqui, quando a igreja está orando aqui, quando a igreja está levantando aqui, os ares desse bairro começam a abrir, os ares espirituais começam a abrir. Eu tenho a sensação que Deus abre os ares e os anjos começam a descer e ir para a casa das pessoas. Eu acredito nisso. Por isso que eu acredito que essa igreja pode fazer a diferença para os nossos vizinhos. Claro, nós temos que pensar em todo mundo, os seus vizinhos na sua casa, os seus parentes. Eu estou falando com a igreja aqui hoje, é o culto, é o dia da igreja. Então nós precisamos nos preocupar com esse Gaia aí, o Hereditar, os profissionais, os donos da Escola Morumbi, dos primeiros passos, pessoas que podem aceitar Jesus e se tornarem uma bênção para o Senhor.
ganhar as almas. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra as pessoas, é contra esses poderes que estão dominando as pessoas. Cristo conduz a luta e a igreja guerreia com suas armas. Cristo liberta e a igreja abre caminhos de restauração. Então Paulo falou para o jovem pastor Timóteo: deve corrigir com mansidão os que se opõem, na esperança de que Deus conceda arrependimento. Parece que o nosso pastor Tiago, Deus tem guiado ele para nós nos confrontarmos, nos dedicarmos no próximo ano com a questão do arrependimento. Irmãos, o Brasil precisa se arrepender. Você sabe que nós estamos vivendo essa confusão toda? Porque o Brasil, nós brasileiros temos muito pecado. A igreja brasileira está pecando muito, irmãos. Nós temos um povo que se chama Igreja de Jesus, que não é a Igreja de Jesus. Muito escândalo, É claro que nós temos nossas fraquezas, nós temos que lutar contra elas, nós temos que pedir perdão, mas nós temos que nos arrepender e voltar para Deus. Eu não tenho dúvidas que a nossa situação política, social, de justiça, é pela fraqueza da igreja, pela falta de oração da igreja, pela falta de santidade. E Deus não pode abençoar o povo. A única entidade que pode resolver isso é a própria igreja. Não é Brasília que vai resolver os nossos problemas. Não é um presidente crente que vai resolver os nossos problemas. Mas é o povo de Deus arrependido, ergando suas mãos ao alto e dizer: socorre-nos, Senhor. Eu olho para os montes, de onde me vem o socorro? Só vem do Senhor. Então, Cristo liberta e a igreja caminha. Então, deve corrigir com mansidão os que se opõem na esperança que Deus conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. A tua palavra é a verdade, para que assim voltem à sobriedade, porque quem não está sóbrio está o quê? Está bêbado, né? E essas pessoas sem Cristo estão embriagadas com o engano de Satanás. Não conseguem ouvir, não conseguem perceber as coisas espirituais. Para que essas pessoas o quê? Escape da armadilha do diabo, que o fez o quê? Aprisionou para fazer a sua vontade. Aprisionados. Jovens, homens, mulheres, crianças. Aprisionados. Debaixo do poder dos demônios, poderes malignos. Nós não falamos mais sobre batalha espiritual, né? Afinal, que exagero. Tudo é demônio. Bom, nem tudo é demônio, muito é a minha carne mesmo. Mas tem demônio que gosta da minha carne. E me causa dano na igreja. Há um cárcere invisível na vida das pessoas. Cristo converte das trevas à luz. E a igreja caminha com os transformados. A igreja é um hospital que cura. Então Paulo está pregando para abrir os olhos e convencê-lo das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Tirar essas pessoas desta prisão, desse cárcere, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. Isso é Jesus falando para Paulo, ele está dando um testemunho dele lá para o rei Agripa. E Gálatas, Paulo falou, levando os fardos pesados uns dos outros. Porque a igreja é isso, é comunidade. Quando falamos de comunidade, é um ajudando o outro. Não é um criticando o outro, não é um pisando no outro. Tem gente que diz, mas eu não gosto dessa igreja, porque esse pastor, essa música. Irmãos, as igrejas têm problemas, porque as pessoas têm problemas. E na igreja, como numa família normal, tem filhos que crescem mais, tem filhos que acabam crescendo, outros estão em crescimento, e tem filho que não cresce nunca. Já viu essas crianças que têm problemas de ordem mental? Vai se tornando adulto e tem sempre que limpar a boca porque suja a boca, não sabe comer. Tem muito crente que fica assim a vida inteira. Só que a igreja é uma família que deve levar essas pessoas também. Só que dói pra caramba. Porque nós somos uma sociedade influenciável, um influencia o outro.
Então na igreja tem pessoas já maduras, tem pessoas que estão em desenvolvimento, tem pessoas que precisam crescer e outros que nunca vão crescer. E a igreja enfrenta também essa coisa aqui, porque Satanás não quer que a igreja se levante. Eu vou me permitir dizer para vocês, ele não se importa com a nossa reunião aqui. Ele não se importa da gente cantar aqui. Ele não se importa. Tanto que está um monte de igreja aberta no Brasil inteiro. Alguém disse assim certa vez, que no Brasil tem não sei quantos milhões de crentes, né? No estado de São Paulo, não sei quantos milhões de crentes, a cidade de São Paulo. Se todos esses crentes vivessem no poder do Espírito, a cidade tinha sido transformada. A gente gosta de falar do Rio de Janeiro. São Paulo é ruim também, mas o Rio é o que a gente divulga mais, né? No Rio de Janeiro você dá trombada em igreja evangélica em toda porta, em toda esquina. Tem alguém do Rio aí? Não é verdade? Mas olha a situação do Rio. Cadê o poder da igreja, irmãos? Porque a igreja é a luz do mundo e sal da terra. Porque a igreja, ela é sal, ela impede a corrupção. A graça de Deus está na igreja e ela impede a corrupção. Se tem tanta igreja assim, por que o poder libertador de Deus não está nos morros? Não está na cidade? Porque nós estamos vivendo sem poder, comprometidos com o pecado e precisamos nos arrepender. A igreja brasileira precisa se arrepender. E nós não podemos dizer assim, são eles. Não, nós somos um só corpo. São os brasileiros. Não, somos um só povo brasileiro. Quando Daniel ora, o pastor está falando Neemias, né? Neemias se liga lá com Daniel, das histórias da restauração. E Daniel capítulo 9, quando ele ora, ele faz uma grande oração de arrependimento e ele se inclui, nós pecamos. Nossos líderes pecaram, nossos sacerdotes pecaram e nós pecamos. Perdoa-nos a nós, Senhor. Ele não está falando perdoa a eles. O verdadeiro intercessor se põe no lugar daquele que errou. E a igreja, todos são intercessores, viu? Às vezes a gente cria um ministério de intercessão e alguém pensa, o pessoal vai orar lá. Não, senhor, eles vão orar, mas você também vai. Criamos um ministério de dança, acho que eu vou dançar aqui, ganhar uma inscrição semana que vem, né? Criamos um ministério de dança e achamos que só aquele ministério que dança. Todo crente pode dançar. Eu tenho um estudo que chama o Tabernáculo de Davi. Que Davi dançou diante de Deus. E você pode dançar também. Desde que seja uma coisa do Espírito. Aí é outro departamento, hein? Cristo converte das trevas à luz e a igreja caminha com os transformados. Então, como que a igreja primitiva enfrentou a perseguição, o Império Romano, a morte, a cruz, milhões de crentes foram crucificados em 300 anos, porque só parou a perseguição no ano 312, 314, mas até 300 anos os crentes foram pisados, massacrados, viraram o chiclete de leão lá no Coliseu, foram mortos e tal. Como que a igreja foi suportando? Irmãos, o clamor unânime que move mãos, abre portas e envia a palavra. Aqui em Atos, os apóstolos Pedro e João tinham curado uma pessoa e ficou uma celeuma grande, porque eles diziam que Jesus curou essa pessoa. Era proibido falar de Jesus, já era logo após a ressurreição, era proibido falar de Jesus, não podia falar de Jesus. Aí curam um cara lá, um aleijado de muitos anos, foi uma celeuma na cidade, todo mundo ficou tomado. Aí as autoridades falaram, não pode falar de Jesus, e prenderam João e Pedro, e levaram para o Sinédrio, para o tribunal, e ameaçaram, acho que bateram neles nessa ocasião, uma delas apanharam, não lembro qual que é essa. E no final, quando eles foram soltos, quando os dois foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus, voltaram para a igreja, para a comunidade. E contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos lhes tinham dito. E olha aqui, ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, ó soberano, tu fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E fazem uma oração de força, de fé e de desejo de continuar a obra de Jesus. Eles não pedem para Deus matar o Império Romano, para matar as autoridades judaicas. Eles não pedem para Deus tirar a perseguição.
Eles pedem o quê? Que tenham coragem, lá no texto você vai poder ler com mais calma, porque é grande, coragem para continuar o evangelismo. E a oração foi tão especial, que depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Debaixo de perseguição, debaixo de oposição, com medo de serem crucificados. Mas o Espírito que estava neles é excelente. E é o Espírito que você tem também. Um clamor da igreja. Herodes, já era o Herodes Agripa, já era o outro Herodes aqui. Ele vai e mata Tiago. Em Atos 4 está isso. Lembra de João e Tiago? Pedro, Tiago e João? O Tiago aí foi morto à espada. Logo no começo. E Herodes viu que os judeus ficaram contentes, prendeu Pedro também. E Pedro estava no cárcere, amarrado com 16 soldados lá, uma quantidade grande de soldados, e correntes, e portas, e não sei o quê. Mas a igreja orava incessantemente a Deus por ele. E sabe o que aconteceu? Você lembra a história? Deus mandou um anjo. E o anjo chega lá, teve que sacudir Pedro, que estava dormindo. Ia ser executado no dia seguinte, estava dormindo. Porque morrer é lucro para quem está em Cristo. Viver é Cristo e morrer é lucro. Se matar, que bom, já chego lá logo, logo. Não é? Então, o anjo chega, tira as correntes dos pés, das mãos, os guardas têm um sono espiritual, as portas se abrem sozinhos e Pedro achando, pô, que sonho legal, meu, esse sonho aqui, que anjão bom e tal. De repente ele viu que era verdade, ele estava livre, porque a igreja orava incessantemente. Então nós pensamos em evangelismo, conversamos, na nossa diretoria, nos nossos líderes, com o pastor, conversamos, que estratégia, que falar, como é que a gente evangeliza essas pessoas, classe média, média alta, média rica, eu sei lá o que é. Você sai na rua, você não vê ninguém. Como é que eu alcanço esses caras? Porque este é o nosso campo, irmãos, este bairro é o nosso campo. E eu não sei como alcançá-los, mas uma coisa eu sei, e eu tive esses pensamentos nesses últimos tempos. O evangelismo começa com o clamor da igreja. Para que as pessoas saiam desse cárcere invisível. E a oração da igreja, o levantar das mãos da igreja, a favor das pessoas, Deus vai abrir os ares espirituais, as regiões celestes, e vai mandar os seus anjos. E as pessoas vão começar a ficar mais acessíveis ao evangelho. Você crê nisso? William Carey foi para a Índia, passou 40 anos lá, ele teve que ser lavrador, agricultor para poder fazer dinheiro, não tinha dinheiro nenhum. Ele não conhecia os moveres do Espírito Santo, ele não conhecia as línguas, ele não conhecia essas coisas, não tinha louvor, adoração como nós temos, eles tinham louvor e adoração. Ele foi para aquele lugar, sapateiro, humilde, pobre, aprendeu hebraico e grego. E aprendeu os idiomas da Índia. Aprendeu a falar os idiomas, traduzir os idiomas. Traduziu 30 línguas. E ele estava numa situação muito pior que a nossa. Muito mais difícil que a nossa. O que acontece conosco? Comigo? Porque nós temos que andar em poder, irmãos. E há poder para nós disponibilizado. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas eu preciso me desprender desta vida, e isso é quase que impossível. Mas é o caminho que eu e você temos que trilhar. Você precisa trabalhar, cuidar dos seus filhos, cuidar das suas coisas, mas você tem que procurar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Nesse sentido, que é procurar o reino de Deus, maneira simples que eu estou propondo para vocês hoje, é nós orarmos pela salvação dos vizinhos da igreja. Eu poderia fazer uma vigília, pastor, vamos fazer uma vigília aí, o pastor gosta de vigília também? Vamos fazer vigília pela salvação das almas. Legal, vamos fazer isso.
Ou vamos fazer uma caminhada de oração pelas almas. Anos atrás, nos anos 90, 80, 90, em torno do Jockey Club, não sei se vocês conhecem lá, em torno do Jockey Club era um manto de prostituição. Na rua. Na rua. As meninas andavam quase nuas, os travestis andavam nus ao lado do jockey. E tinha trânsito, fazia fila de carros, trânsito se passava, porque o pessoal parava tudo lá para ficar transando, para ficar mexendo com as meninas, pegando as meninas. E menina, homem, uma coisa, aquelas horrorosas e tal. Algumas igrejas se reuniram. Uma delas foi a minha, que foi junto com outras. E foram orar por aquele lugar. Caminhar e orar, caminhar e orar. Sabe o que aconteceu? Deus mandou um delegado para aquela região, um delegado seccional. E acabou com aquilo. Tinha aquilo já há anos. Mas a igreja se incomodou. E a igreja foi orar para abençoar aquele lugar. E Deus trouxe autoridades que trabalharam naquele lugar. Hoje você vai encontrar uma ou outra menina por lá, mas não chega nem perto do que era aquilo. O poder da oração da igreja. Isso está em você. O pastor não pode levar essa carga sozinho. E nem é esse o plano de Deus. Porque nós somos comunidade, nós levamos juntos essas coisas. Então eu podia caminhar na rua, eu podia fazer vigília, mas sabe o que nós precisamos? Dessa igreja incorporar essa verdade. E quando as meninas, as professoras oram com as crianças lá, a oraçãozinha das crianças, no meio da oração vai ter aquela coisa assim: Senhor, abençoa nossos vizinhos para que eles aceitem Jesus. Quando o Ember se reúne, no começo ou no fim, mas em toda a reunião do Ember vai ter alguém orando: Senhor, abençoa nossos vizinhos para que eles aceitem Jesus. Na reunião do Flame, quando tiver no começo ou no início, alguém vai se levantar e vai pedir: Senhor, abençoa os nossos vizinhos para que eles aceitem Jesus. No Grace, no momento, no começo, no meio ou no fim, alguém vai se levantar e orar e dizer: Senhor, abençoa nossos vizinhos para eles aceitarem Jesus. No culto nós vamos fazer isso. Entende? Quando nós começarmos a fazer isso, aí podemos pensar em outra estratégia. Mas tem que incorporar essa verdade. Estou falando especialmente com os líderes, porque são os líderes que dirigem os ministérios, que precisam dar essa oportunidade, e comigo e com você, de orarmos pela salvação das almas. É o grande propósito que estamos aqui. Vão pelo mundo, pregue o evangelho a todas as nações, façam discípulos de todas as nações, batizando, pregando, batizando e curando, ensinando. Cura do corpo, cura da alma, e vai por aí fora. Tudo que o evangelho traz, um pacote grande. Entenderam? Se isso não começar, se isso não for incorporado nos nossos... Não é estratégia. Como é que a gente ganha esses caras aí, pô? Especialmente as pessoas que têm recurso financeiro. Ele tem recurso financeiro, não quer vir na igreja aqui. Ele vai pegar o iate dele, o avião. O clamor no nome da igreja move as mãos, abre portas. A igreja ora, irmãos, e envia seus missionários através da oração. Tivemos a Isa, o Ivan, foram ungidos pastores. São pastores. E a igreja orou, e pôs as mãos, e abençoou. Então, a igreja ora e envia. Antes, Atos 13, o começo da obra missionária. Assim, depois de jejuar e orarem, puseram as mãos e os enviaram. Paulo e Barnabé. A igreja ora pelos seus líderes. Paulo pediu oração, irmãos, para continuar a missão. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem de que destemidamente torne conhecido o mistério do evangelho. Oração, 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 oração. Foi demais. A igreja guerreia de oração, em oração com os joelhos dobrados. Dediquem-se à oração. Mas não pode ser oração só para meu emprego melhorar, para a minha saúde melhorar. Não pode ser oração só para a gente ter coisas. Não, é entrar no reino celestial, ir diante do trono da graça e pedir almas. Porque Jesus quer as almas. Ele morreu pelas almas. Ele está preocupado com as almas que estão perecendo. E é uma preocupação que você tem que ter também. A gente cantava um cântico
dá-me um coração como o teu. Não era um negócio assim? Rapaz, você sabe que isso é uma oração perigosa. William Carey tinha um coração como o de Deus, como o de Jesus. E abandonou sua terra, sua cultura, seu idioma, e foi para a Índia, ficou 40 anos lá e morreu lá, enterrado lá. Coração de Jesus. Às vezes oramos, quebra o vaso, faz de novo. Essa oração é pior ainda, porque ele quebra. Então, nós estamos terminando o ano. E vamos começar outro, se Deus permitir. E eu não sou chefe de nada aqui, eu só abro a Bíblia e leio com vocês. Mas eu gostaria que a igreja começasse a caminhar nisso. Porque senão nós vamos ter outro ano, mais um ano, perdido em termos de evangelismo. Entendendo? Vamos ter mais um ano perdido no evangelismo. Evangelismo começa com o clamor da igreja. Se 5% dos que estão me ouvindo aqui conseguirem aplicar isso, coisas vão acontecer. Mas pastor, nós vamos orar por quanto tempo? Quanto for necessário. Vamos bombardear o reino celestial. Vamos apontar nossas armas espirituais para o trono de Deus e deixar que Ele faça. Ele é o mais interessado nisso. Então eu não posso pensar na igreja vir no culto só para receber. Eu não posso pensar em vir no culto só para, pastor, ore por mim. Eu não posso vir só para alguém, me dê uma cesta básica. Me dê uma ajuda. Me dê um beijo. Essa igreja beija para chu, né? Tudo beijando sempre, né? Me dê uma coisa. Me dê um bom louvor. Me dê uma boa pregação. Não, você precisa dar, meu irmão. Você precisa agir. E a maneira fácil de agir é você erguer as mãos aos céus e pedir, Senhor, nos dá as almas. Eu nem sei como é o nome desse bairro aqui ao redor da nossa igreja. Tá bom? Acabou, é isso aí. Não tem mais nada para falar, não. Libertando os reféns. Entenderam, irmãos? Então eu não tenho uma pregação para você pular, dançar, sair forte, corajoso. Não veio nenhum anjo com asa colorida aqui para te abençoar. O que eu entendo é, eu não posso e nós não podemos permitir que mais um ano se passe sem que nós não tenhamos um grande número de conversões. Eu não sei se vamos ter, porque isso é de Deus, mas eu posso orar para que tenha, eu posso pedir para que tenha, porque Deus é o maior interessado nisso, é Deus que quer que isso aconteça, mas eu tenho que me conscientizar disso e pôr o joelho no chão e fazer a obra que é pela qual você foi convocado. Tá bom? Vamos orar. Feche seus olhos, por favor. Obrigado, Senhor, por esta igreja nesse local. Obrigado por tanta gente que nos apoia aqui. Quem ora, quem canta, quem toca, quem limpa os nossos banheiros, quem faz o nosso cafezinho, quem está na técnica, Senhor, quem grava, quem filma, quem edita. Nós somos muito abençoados, ó Deus. E nesta noite eu quero pedir uma graça do Senhor. Abre os nossos olhos espirituais. Põe um fogo em nós pelas almas. Um fogo suficiente para nós orarmos constantemente pela salvação das almas. Amor pelas almas. Como um homem do passado disse, me dê almas, senão eu morrerei. Almas para Jesus. Que essa igreja seja luz, seja farol, seja sal neste lugar. Então move os meus irmãos, move a nossa igreja. Que o ano que vem, o próximo ano, seja um ano frutífero. Nos dê almas, Senhor, novos convertidos. Pessoas recém-chegadas, pessoas que virão e se tornarão cheias de poder para evangelizar outros. Pessoas desses condomínios que cheguem aqui e se convertam com tal poder que Ele abra a casa deles para a gente entrar lá. Que eles ofereçam o apartamento deles para um RG, para um tempo de oração, para que a igreja tenha como entrar naquele lugar, naqueles prédios, nessas escolas. O diretor, o coordenador, o proprietário das escolas. Eu sei que o Senhor pode se mover e portas podem se abrir nesses lugares, para que a gente vá lá proclamar o nome Salvador, o nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
Entendemos nesta noite que é para isso que nós estamos na terra. Embora, Senhor, nós precisamos do salário, nós precisamos da saúde, nós precisamos de amor na nossa família, nós precisamos de um Brasil melhor, nós precisamos de paz na política, de paz no comércio, de paz na nossa sociedade, está tão conturbada. Em nome de Jesus, nós precisamos de todas essas coisas. E pedimos todas essas coisas nessa noite para nós. Mas te suplicamos que o Senhor abra os nossos olhos. Não nos deixe dormindo, Senhor. Não nos deixe dormindo. E as coisas acontecendo. Eu sei, Senhor, que Satanás se opõe a isso. Satanás se opõe que a igreja ore. Satanás se opõe que essa ação comece a acontecer. Mas nós sabemos que o Senhor está do nosso lado. Como disse o menino lá que estava com o profeta Eliseu. Ficou com medo dos exércitos da Síria. Cercaram todos eles. E o menino com medo falou: Senhor, e o que vamos fazer? E o profeta ora: Senhor, abre os olhos desse menino. E quando Deus abriu, ele viu ao redor das montanhas carros e cavalos de fogo, um exército poderoso de fogo, um exército poderoso de Deus, que eu sei que nesta hora estão aguardando a oração da igreja, para que possam descer sobre este bairro, descer sobre essa nação. Estão aguardando em prontidão, esperando o arrependimento da igreja, para descerem até essa terra brasileira e criar novos corações, e tocar nos corações. Eu sei que os anjos sempre estão apostos para ouvir a igreja, para ouvir o clamor da igreja, para descerem nessa terra e transformar como o Senhor planejou para essa população. Abençoa, Senhor. Confessamos a nossa incapacidade. Confessamos a nossa fraqueza. Confessamos que não podemos nada. Nós não temos nada para te dar. Por isso acreditamos que o Senhor é o doador de toda a verdade, de toda a força e de toda a transformação. Que o Senhor possa nos incomodar esta noite. Que saímos daqui incomodados com o compromisso de entrarmos em oração e em clamor pelas almas que precisam de Jesus. E não nos deixar esmorecer pelas coisas desta vida. Nós te louvamos esta noite. Obrigado. Nos dá uma semana de vitória e nos traz domingo que vem para te louvar, te bendizer, te agradecer pelas bênçãos que nós vamos alcançar. Mais uma vez abençoe o nosso país, traz paz, traz ordem e traz uma igreja verdadeira que vive e proclama o evangelho verdadeiro. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, irmãos. Pastor.